Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender agora a fazer um fluxograma no Word. É bem simples. Primeira coisa, no Word ele possui algumas funcionalidades. Primeiro, o Word tem página inicial, inserir, layout, ferramentas, ou melhor, referências, correspondências. Esses itens aqui em cima chamam-se abas. Né? Eu estou usando o Word 2010. O que vocês vão fazer? Primeiro, em uma página em branco ou aonde vocês desejarem, né, vocês vão vir em inserir formas. Em formas, não em Smart Art. Algumas pessoas falam assim, professor, eu posso ir em Smart Art? Aqui tem processo, ou lista, ciclo. Isso é um fluxograma? Não, é somente um passo a passo de processo. Ciclo é um cronograma? Ou melhor, é um fluxograma? Não. Hierarquia, que é essa linha de hierarquia, chama-se também organograma, que é esse desenho aqui da ligação de cargos. Mas, professor, isso aqui é um fluxograma? Também não. Nenhum desses é fluxograma na versão 2010 do hoje. Talvez nas versões das versões mais recentes, possivelmente pode ter. Dentro do que você estudou sobre fluxograma, nós iremos ter que fazer um. Então, em inserir, na menu ilustrações, na ferramenta formas, vou vir em fluxogramas. Opa, aqui ó, fluxograma. Tem aqui os itens. Aqui também tem o item escrito fluxograma e o que referente ou o que significa esse ícone, esse símbolo, ok? Por exemplo, esse significa documento, esse significa vários documentos, esse significa processo predefinido, o armazenamento interno, e assim por diante. Além disso, tem a classificar, tem agrupar, tem somar e assim por diante. Eu tenho outros símbolos aqui. Mas vamos fazer um fluxograma bem simplificado para vocês entenderem, para a gente começar do zero. Esse pode ser um processo alternativo? Não. Esse é um processo de terminação? Sim. Então esse pode ser o ícone. Esse processo de terminação é o ícone de início e fim. Vocês viram lá nos exemplos, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou escrever início. Vocês se lembram da amarelinha? É similar, ok? Então vamos lá. Aqui é início. Você pode colocar começo também, tá? Aí vamos fazer um fluxograma referente a uma situação assim, ó. Por exemplo, celular não liga. É um exemplo bem simples para vocês entenderem. O meu objetivo aqui é ensinar vocês a como construir esse desenho. Aí vocês vão lá de novo, vamos fazer a segunda parte. Ele faz por parte, tá? Então vem aqui em inserir, depois formas, depois de formas. Lá dentro de formas, eu vou lá em fluxograma de novo e vou pegar uma caixinha de processo. Nessa caixinha de processo, que é onde que eu vou fazer os comandos, né? Por exemplo, ligar, desligar. Por exemplo, aqui, vou colocar ligar celular. Ligar celular no botão. No botão Power. Que é aquele botãozinho que você liga para ligar o celular. Power. Power. É um exemplo, tá? Ligar celular no botão Power. Aí beleza. Aqui ele é maiúsculo. Ligar o botão no botão Power. Eu estou dando um comando. Esse quadradinho é quando fala assim, faz. Começou, primeira coisa que você tem que fazer, isso. Aí vamos para a pergunta, ligar o botão Power. Aí é como se fosse eu fazendo passo a passo. Eu me imaginando e vendo eu fazendo cada passo. O fluxograma vai mostrar o passo a passo de uma função ou de um processo. Aí eu lá em fluxograma de novo. Por enquanto, notem que eu não estou preocupado em colocar aquelas setinhas de ligação do fluxograma. Depois eu vou fazer isso. Vou me atentar primeiro aqui. Aí eu vou lá em fluxograma e vou colocar
esse desenho, né, que significa decisão. Esse desenho significa decisão. O ramo do fluxograma, esse desenho significa decisão. É isso aqui, ó. Decisão. Viram? Ok. Aí aqui embaixo, eu vou vir e vou desenhar esse ícone. Depois que eu o desenhei, ou dentro dele, esse ícone sempre vai ser uma pergunta. Aonde você vê ele, significa pergunta, né? É um questionamento. É como se eu estivesse fazendo isso, mas vou pensar alguma coisa. E se pensar é uma questão. O telefone ligou. Ele ligou? Será que ele ligou? Ou não? Depois, vamos lá em cima e vamos inserir agora algumas outras coisas como as setas. Por exemplo, esse processo, vamos colocar uma seta diferente, vamos colocar essa seta aqui. Ó, no meio dela, na cruzinha, posicionei a cruzinha, cliquei, segurei e arrastei. Esse apontando para esse. Depois eu vou só, em vez de eu ficar aqui, ó, indo em inserir, de novo, ó, indo em inserir formas e a setinha de novo, eu tenho uma outra possibilidade. Quando eu fiz essa primeira setinha, vocês notaram que eles criaram uma janelinha, uma outra aba lá no final, chamada ferramentas de desenho. Vou lá nela e aqui tem um atalho para ficar fácil. Ela só vai aparecer se tiver com um desses ícones, por exemplo, um dessas formas geométricas selecionado. Se não tiver selecionado, ó, vou tirar a seleção de uma. Ela sumiu, tá vendo? Mas se eu clicar, ela aparece, ok? Mas professor, eu preciso fazer isso? Não, você pode clicar nessa seta que você fez, dar um Ctrl C e um Ctrl V, prontinho. Beleza, deu um Ctrl C e um Ctrl V, trouxe até aqui, uma setinha, fica um pouquinho tortinho, mas é só para mostrar para vocês um exemplo, ok? Aí o computador ligou, aí eu vou ter duas questões, o sim e o não. Então vamos lá. Aí eu vou criar outras setinhas. Essa setinha ainda não tem. Então é a setinha que vai fazer a curva. Então peguei essa setinha que vai fazer a curva, ó. Tá vendo que ela é meio curvada? Ela vem uma curva e depois tem uma setinha no final? Pois é. Então vamos lá, vamos pegar essa. Vou clicar bem na lateral aqui, ó. E vou arrastar. Vou arrastar até mais ou menos aqui. Notem que ela ficou apontando para algo errado. Eu não quero que ela fique assim. Tá vendo essa barrinha amarela? Ela serve para você reposicionar, tá vendo? Irei reposicionar ela aqui. Aí vou fazer a mesma coisa, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Vou jogar ela para esse lado. Agora, vamos ver se essa versão aqui, que eu estou usando, ela tem uma função. Olha, notem que eu não desenhei ela de novo. Eu poderia ir lá de novo e desenhar ela aqui na lateral, mas já apontada para o outro lado? Poderia, mas ela está pronta. O que eu posso fazer? Aí eu venho, deu Ctrl C, Ctrl V nela, posicionei aqui, ela vai ficar meio desproporcional, não é? Porque essa ponta tem que ficar aqui nessa outra ponta. O que eu vou fazer? Vou clicar nela, vou vir. Notem que depois que eu cliquei nela, surgiu aquela aba, última aba, que é a ferramenta do desenho, que só aparece quando um desses ícones está selecionado. O que eu vou fazer? Vou na última aba, vou vir em girar. Girar, eu vou colocar inverter horizontalmente, como se tivesse um espelho ali, ó. Olha só, viu? Aqui em cima, vou fazer algo um pouco diferente. Se eu clicar aqui duas vezes e colocar a palavra sim, ó, vamos lá. Quero clicar aqui e vou colocar a palavra sim. Notem que ele não chega próximo da linha. Por quê? Suponhamos, vamos imaginar que a folha de Word, ela tem um monte de pauta, né? Ela é pautada como se fosse um caderno, só que oculto. Então essa linha não está próxima à linha de pauta, né? Mas beleza. Algo mais simples para vocês, vocês podem voltar, celular, aqui, celular. Vocês podem voltar aqui, inserir. Aí lá na frente tem uma caixa de texto. O que é uma caixa de texto? Vocês vão criar uma caixinha de texto que vocês podem editar como vocês desejarem, colocar o texto aonde vocês pensarem. Aí eu vou vir aqui, ó, em desenhar caixa de texto. Onde que eu vim? Caixa de texto que está na aba inserir.
Dentro da aba inserir tem texto, menu texto, e dentro do menu texto tem uma ferramenta chamada caixa de texto, e lá embaixo desenhar a caixa de texto. Nota que toda vez que eu vou desenhar, ele cria esse cursor que é um maisinho. Eu vou voltar na lateral, ó, cliquei, segurei e criei uma caixinha. Nessa caixinha eu vou digitar a palavra sim. Aqui eu posso redimensioná-la e tal. Aumentar, subtrair. Notem que ela fica uma borda, tá vendo? Ela fica feia com essa borda. O que eu vou fazer? Ainda clicando dentro dessa caixinha que você criou, notem que vai abrir uma outra, ou melhor, não é a mesma, é a mesma. Ferramentas de desenho. Naquela mesma aba que vai ser a última que vai aparecer para você, vocês vão vir aqui, ó. Estilo de forma. Estilo da forma é o estilo do objeto e não do texto. Então o que vocês vão fazer? Em preenchimento, vocês vão colocar assim, ó. Sem preenchimento, vai colocar ele transparente, com fundo transparente. Borda, sabe essa borda preta que está aqui? Vamos tirar ela? Ó, contorno, sem contorno. Pronto, não tem contorno. Subtrair a caixa para ficar no tamanho do sim. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Ó? Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar essa borda, vou colocar aqui, essa outra caixinha. Não preciso desenhar de novo, que já está pronto. Colocar a palavra não. Beleza. Vocês podem fazer, ir pausando o vídeo, voltar, ver de novo. Beleza. Aí, se o celular funcionou, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro passo. Por exemplo, vou dar uma outra ordem. Se o celular ligou, beleza. Não, por enquanto não. Esse aqui eu já vou passar direto. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê. Esse aqui ainda não, tá? Essa parte não. Mas esse outro sim, ó. Toda vez que esse quadradinho aparecer, esse retângulo aparecer, é um ponto de, como eu posso dizer, de ordem. Né? O que eu tenho que fazer? Aqui, o celular ligou? Não. Ligar na bateria. Ligar, conectar. Ao carregador. Beleza. Aí depois que eu conectei ao carregador, vamos supor que eu terminei aqui. Vamos fazer um fluxograma bem simplesinho, tá? Aqui embaixo. Fim. Então, aqui eu vou colocar que ele vai ter um fim. Vamos colocar que ele vai ter um fim. Se eu quisesse continuar esse processo, eu poderia. Poderia continuar esse processo, né? Colocar assim. Tem pessoas que colocam assim, tem pessoas que colocam de outro jeito. Se eu quiser continuar esse processo para esse outro lado aqui, fazer mais bordas, eu poderia. Só que eu vou terminar por aqui, né? Eu vou terminar por aqui. Eu não vejo necessidade de estender, né? Vocês podem estender para os lados, como eu fiz aqui, você pode fazer com sim e vir descendo, né? Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou apagar esse, vou vir em inserir formas, vou pegar essa seta, vou colocar nessa borda para baixo. Se o celular ligou, vou colocar aqui, ó, fim. A questão era, o celular não liga. Então, eu fiz um passo a passo para ele ligar. Se ele ligou, beleza. Ligou o celular? Ligou? Não. Conecte ao carregador. Depois, a mesma coisa do outro, ó. Depois que eu coloquei no carregador, eu posso fazer uma outra pergunta. Ó. O celular deu sinal? Celular deu celular deu sinal de carga. Mais uma outra pergunta, né? Então vamos subtrair aqui para caber. Ó, tá vendo que eu digitei e não mostrou? O que eu vou fazer? Vou subtrair o tamanho do meu texto. Se eu não quero subtrair o tamanho do meu texto, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, né? Aumentar o meu objeto. O meu objeto é muito pequeno, então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Notem que quando eu fui organizar aqui, ó, uma parte do meu texto ficou pequena e a outra parte não, porque eu selecionei só as primeiras. O que eu fiz? Cliquei dentro, segurei o CTRL e digitei o T, segurei Ctrl T, ele selecionou todo o texto do objeto, vim em ferramentas,
coloquei na página inicial, aqui em fonte eu coloquei tamanho 8, ele apareceu ali, eu só subtraí, aumentei um pouquinho o tamanho do meu objeto, trouxe ele um pouquinho para baixo. Aí eu vou continuar as perguntas. Ó, esse fim, ele tem que ficar embaixo de tudo, então vamos deixar ele bem lá para baixo. Ó, bem lá para baixo. Ele está um pouquinho torto. Pronto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar esse sim, essa seta primeiro. Vamos aproveitar essa seta. Em vez de ficar digitando seta, desenhando seta, e lá em cima inserir, eu vim tudo aqui, ó. Pá. Coloquei aqui. Depois eu coloquei dessa forma. Vou só organizar esse objeto. Pronto, organizei. Pronto. Pronto. Celular. Deu sinal de carga? Aí eu vou pegar uma caixa que é de ordem, como se fosse a resposta. Vou colocar aqui, ó. Ou melhor, uma pergunta, não é? Então tem o sim e o não. Vamos lá. Vamos colocar. Se ela deu sim, vamos colocar a pergunta para sim. E vamos colocar uma outra seta diferente. Vamos pegar essa seta porque eu vou fazer uma curva com ela. Ó, pegar essa curva aqui, colocar ela aqui. Nota que ela veio para cá, mas a borda dela começa aqui. Vou vir em formatar. Dentro de formatar, eu vou vir em girar. Dentro de girar, eu vou inverter horizontalmente. Cliquei na seta que eu desenhei. Trouxe ela para a lateral. Vou subtrair o tamanho dela. Vou subtrair o tamanho dela. E vou colocar ela direto para o fim. Ó, colocar ela direto no fim. Quero que ela fique aqui. E ela vá direto para o fim. Ok? Direto para o fim. Pronto. Direto para o fim. Se ele ligou, para mim tá bom. Então, já respondi a minha pergunta se ele estava ligando. Ok, então era a carga, né? Então, se ela estava descarregada. Se não, ó, vou criar uma outra ordem para ele. Se caso ele não tiver, eu posso ir para a lateral. Se eu for para a lateral, aqui, eu vou ter que colocar uma segunda página, né? E começar na segunda página que eu inseri com um conector. Mas esse conector eu vou colocar na lateral, vou colocar uma bolinha aqui, que é essa bolinha daqui, quer ver? Inserir, conector, colocar na lateral aqui. Vocês vão ver um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Suponhamos que aqui não cabe. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu subtrair esse zoom. Só subtrair esse zoom aqui para vocês verem. É um exemplo, tá? Caso você não caiba nessa folha na lateral, o que você vai fazer? Suponhamos que você fosse continuar numa outra folha, né? Mais ou menos na metade da outra folha. Notaram? O que eu vou fazer? Vou levar esse conector, esse objeto para lá. Vou levar esse objeto para lá. Vou colocar ele aqui, porque ele faz continuação. Se fosse colocar uma folha do lado da outra, ele estaria aqui na lateral. Então o que eu vou fazer? Eu vou em formas, é só um exemplo, tá? Se couber aqui, não precisa fazer isso. Aqui eu vou colocar uma seta apontando para esse lado, como se estivesse apontando, se eu juntasse as folhas para esse, né? Então o que eu vou fazer agora? Ó, como se eu tivesse, deixa eu ver se coloca as duas folhas ao lado. Ó, como se eu estivesse apontando para ele. Ó. Para eu fazer isso, deixar pequeno, eu só vim no zoom, tá? Ele vai juntando as folhas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir em inserir formas. Dentro de formas, lá no fluxograma, lembrem, vocês lembram aqui que tem uma bolinha? Essa bolinha chama conexor, ou melhor, conector. O que esse camarada faz? Quando o objeto não cabe, né, o fluxograma não cabe numa folha, é criado um conector, né? Algumas pessoas colocam cores nele, para essa cor encaixar com essa cor, como se fosse um quebra-cabeça, porque ele vai vir aqui também. Ó. O mesmo conector vai vir no outro lado, né? É como se ele entrasse dentro de um túnel e esse túnel tivesse outra saída para clicar nesse outro lado. Aí algumas pessoas fazem isso aqui, ó, que também não é errado. Algumas pessoas pintam ele de laranja e o outro de laranja. Significa que esse conector se conecta a esse que vai ligar esse objeto como se tivesse uma linha reta, né? Então, o que aqui? Levar em uma assistência. É uma outra ordem.
assistência. Isso, assistência. Então, o que eu vou fazer? É como se eu estivesse apontando e essa ponta passasse por dentro desse conector e apontasse para esse outro conector. Viu? Caso, né? Opa, é embaixo. Eu estou colocando essa resposta da pergunta no lugar errado. Porque ela é embaixo. Aqui, ó. Ela é embaixo. Ela é aqui. Ela vai ser a resposta para o não. Pronto. Eu finalizaria aqui o nosso conector. Viu? Se couber aqui, beleza. Eu posso trazer ele, colocar aqui, ó. Pronto. Se couber. Aí eu não preciso de conector. Tá? Eu não preciso de conector, porque coube em uma só folha. Mas se porventura falar assim, professor, tem pessoas que colocam assim, ó. Coloca a letra A aqui e no outro também coloca a letra A. Como se fosse a letra A se conectar à letra A. Aí dá o sentido de continuidade. Beleza? Aí ele só subiu aqui em cima. Coloquei aqui. Show de bola. Ok? Temos o nosso fluxograma. Até mais!